Na aula de hoje, nós vamos aqui falar um pouquinho acerca de texturas, né? Na última aula, a gente deu uma estudada nisso aqui, tá? Que é luz e sombra em objetos tridimensionais, falar um pouquinho sobre oclusão, sobre luz direta, sombra projetada e afins. Hoje, nós vamos falar acerca de texturas, ok? Então, vamos começar aqui. Eu vou já abrindo aqui uma camada nova, né? Temos muito conteúdo aqui, né? Abrindo aqui uma camada nova, então vamos começar, né? O que é textura? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa volta, além de termos, por exemplo, formas geométricas, luz e sombra, né, e todas as proporções ali, a gente vai ter também as texturas. E o que é textura? Texturas são as diferentes formas de superfície que nós encontramos na natureza, tá? Ou as diferentes formas de superfície que nós encontramos no nosso cotidiano, por exemplo. Quando você olha para a sua cama, dependendo do material, ela pode ser feita de ferro ou de madeira, né? O ventilador, se você tiver um ventilador, ele pode ser feito de plástico, por exemplo, que é uma coisa mais lisa, né? Mais chapada. Existem mochilas, por exemplo, que são feitas de couro, que são feitas de outros tipos de materiais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de textura, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o couro, vamos falar um pouquinho sobre a madeira e vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de textura que eu for pensando. Lembrando que as aulas, eu crio elas, eu programo qual vai ser o conteúdo sobre elas e eu vou pensando no conteúdo na hora, tá? No caso, eu vou pensando no que eu vou mostrando aqui na hora. Não com casos tipo luz e sombra ali, que já tem um material pré-determinado. Agora, no caso de texturas, como é a aula de hoje, eu vou pensando na hora aqui os materiais que eu vou botar para vocês, beleza? Então, vamos começar aqui falando de um material bem mais simplório, né? Eu vou pedir para vocês desenharem aí. Vou fazer um pouquinho mais fino do que isso. E para vocês desenharem aí um quadradão assim e com quadradinhos dentro dele. Beleza? Então vamos entender um pouquinho isso aqui. Isso aqui é um material de entendimento de superfície. Beleza? Vamos fingir que esse quadrado aqui está sendo visto de cima, mas que se ele for visto de lado, o que vai ter? Ele vai ter... cada quadrado desse aqui é tipo um relevozinho. A gente estudou luz e sombra anteriormente, então a gente já sabe, a luz ela vai bater em um lado, vai ter a luz projetada e vai ter o sombreamento gradativo. Lembram disso? Então, considerando que cada quadradinho desse aqui é um relevo, a gente já pode trabalhar com um modelo de textura aqui, fazendo um sombreamento, alguma coisa do tipo. Então, pronto. Aqui nós já temos um modelo visual aqui, né, do que poderia ser uma textura, né? A gente vai trabalhar no estudo de texturas. Eu não vou fazer tudo isso aqui para não cansar ninguém, né? Ficar vendo só o dia produzindo ali. Mas a gente entende que no estudo de texturas a gente vai trabalhar com diferentes variações de superfície, né? Então é importante você saber fazer luz e sombra para que você chegue aqui e saiba trabalhar com diferentes tipos de superfície. Entender a textura também, entender qual é a superfície que vamos estar trabalhando. Entendido isso aqui, o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar com alguns tipos de textura mais cotidianas, tá? Então, o que é que eu vou pedir para a gente fazer agora? Mais um quadradinho aqui do lado. Deixa eu aumentar esse aqui até ficar no tamanho aceitável. Tá bom. Vamos trabalhar agora com um formato de pedras, né? Aquelas pedras daqueles muros, não tem uns muros de pedra? Então, vamos trabalhar com esse formato de textura aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode, por exemplo, fazer várias pedras
né, em formatos aleatórios e com um espacinho entre elas, né, para a gente já entender ali onde está o cimento, etc. E agora a gente vai trabalhar com esse modelo de textura aqui, né? Eu vou dar uma sobrada aqui, pelo menos em umas 4 pedrinhas aqui. Você pode fazer o muro aí da forma como você quiser. E depois, né, a gente já passa para outro tipo de textura, né? Isso aí fica como um exercíciozinho para você. Beleza? Então, vamos sombrear. Pronto. Esse aqui 2 modelos de textura, tá? Então, já fica a seu critério também, você já pode estudar usando esses exemplos aí. O que mais a gente pode estudar? Existe tecido, couro, vários outros exemplos de textura, né? O que a gente deve levar em consideração também, né? Por exemplo, são as variáveis, né? São diferentes tipos de textura que existem, diferentes tipos de superfícies que existem. Então, vamos tentar, né, falar com vocês, inclusive, para vocês fazerem pesquisas também, né? Pesquisarem texturas e tentarem reproduzirem já aplicando esses conceitos aqui. Eu não vou ensinar como desenhar todos os tipos de textura, porque eu já vou estar tirando aí, né, tirando de vocês a capacidade de pensar também, né? E também não vai dar para decorar todos os tipos de textura. Eu estou ensinando aqui o conceito para que você entenda, para que você possa tanto reproduzir texturas existentes, quanto aplicá-las, né, em seus desenhos, por exemplo, em desenhos que você quiser aplicar. Beleza? Armaduras e etc. Textura de ouro. Você encontra várias referências, várias formas diferentes de texturas, tá? Esses outros modelos aí, né, de armadura, etc. A gente vai ver como pintar esse tipo de coisa aí, né? Porque tem também o módulo de pintura. A gente vai ver isso aí no curso de pintura com a professora Michele Santos. Beleza? Então, aqui vai ficar só mesmo a gente falando sobre textura. Beleza? E existe outro tipo de textura, por exemplo, que eu estou olhando para ela aqui agora, que é uma madeira lisa, né? Vou fazer só mais esse exemplo aqui. O que acontece? É uma madeira que a superfície dela não tem variações, mas mesmo assim ela tem uma textura diferenciada. E é bom estudar esse tipo de textura, porque à nossa volta vamos encontrar bastante dessas coisas, né? E texturas que não são simplesmente relevinhos agrupados, tá? Pode acontecer também de ser textura sem relevo. O que eu faço nesse caso aqui? A gente simplesmente vai fazendo a base aqui, né? Você faz essa base, como eu já disse, dando a pintada assim, né? Pintando. E você vai fazendo aqui todos os relevos não, né? Todos os detalhezinhos aqui. Você vai fazendo aqui variações no seu lápis. Também, né? Para que fique um negócio mais... o mais próximo do que você está vendo possível, tá? Pronto. 3 tipos de textura aí, né? Você já pode começar a aplicar. E essa ideia, essa noção de você botar luz e sombra, sombreamento, é que vai fazer com que pareça um pouco mais tridimensional, como esse exemplo aqui, né? Parece que as pedras estão realmente saindo da tela ali, é uma coisa muito interessante. Então, fica a critério do aluno aí, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula aqui.
Mesma ladainha de sempre, né? Comenta, se inscreve, vai lá no nosso Instagram, na @mangax, aliás, @editora Mangax, tá? E se vemos na próxima vez aí, beleza? Até uma próxima aí, falou!